Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Vocês ficam falando, me zoando, que eu não acerto um palpite, que eu não manjo nada de futebol, que tudo que eu aposto lá na KTO dá errado. Desculpa, tá? De futebol eu não entendo mesmo, mas eu sou torcedor, não entendo nada de futebol, mas eu gosto só. Mas o palpite hoje eu fui bem. O palpite hoje, eu estava assistindo aqui os jogos da Champions League, apostei na Inter, faturei uma graninha, os 15 lá de costume, acho que um pouco mais, 17, 18 reais. E apostei no Arsenal, que deu uma sapecada. Vocês viram os dois gols de falta do Rice lá? Meu Deus, os dois primeiros gols de falta do cara na carreira, em cima do Courtois. E ainda, vocês viram a segunda cobrança? Meu Deus do céu. Me lembrou Rodrigo Nestor nas cobranças de falta dele. E o Igor Vinícius também. Bom, você viu que eu faturei, né? Ó, vou colocar o propaganda da KTO aqui, porque amanhã tem mais. Amanhã eu já vou fazer meu palpite, hein? Amanhã é Barcelona e Borussia, né, na Espanha. E qual que é outro jogo? PSG e Aston Villa. Então já pode fazer sua fezinha, vai na minha, confia em mim. Vai ser o PSG passa fácil, acho que vai ser 3-1 no Aston Villa, e o Barcelona vai passar pelo Borussia Dortmund também por 1-0. 2-0, Borussia. E aí classificam esses dois, PSG e Barcelona. Pode confiar em mim. Tá aqui no primeiro comentário fixado. Faz que nem eu. Se diverte, é legal pra caramba. Se divertir com a aposta esportiva. Não é pra ganhar dinheiro, pra ficar rico, pra perder dinheiro, pra ter dor de cabeça. Aposta esportiva é pra você se divertir, é pra brincar. Quando saiu o gol do Rice lá, o primeiro gol de falta, eu fiquei feliz pra caramba, porque eu tinha apostado a merreca lá que eu aposto. Mas fiquei feliz pra caramba. Fica mais divertido de assistir o jogo. Confere lá. E tem mais uma coisa, hein? Se você começar a falar que eu não manjo nada de futebol, eu vou mandar o caçador de bochecha vermelha pegar vocês, hein? Tô colocando uma figurinha aí pra você ver. Esses bonecos estão na moda agora, né, de inteligência artificial. O Mesquita lá, do Manicômio Tricolor, que é meu amigo, parceiro, mandou pra mim o bonequinho. E ele disse que aprendeu a fazer isso na cadeia, que ele foi preso uns tempos atrás por um crime que ele pediu para eu não revelar, porque é meio constrangedor. Ele ficou preso um tempo, né? E aí ele disse que aprendeu lá na cadeia e tal, mas não sei que presídio que ele estava, mas... E agora tá com tornozeleira eletrônica em casa, também tá com tempo de sobra, então tá mandando bonequinho para todo mundo. Eu achei um barato, porque até a pança é igual, e tem o bonequinho, vem no kit um bonequinho com bochechinha vermelha, uma camisa do Sara e um autógrafo do Casares. Então, um abraço pro Mesquita, que é um parceiro querido, que... Esse negócio da cadeia, ele supera logo, isso aí o processo tá acabando já. Deu uma dor de cabeça, né? Porque realmente o crime que ele cometeu tinha que passar um tempo na cadeia mesmo. Mas graças a Deus eu arrumei um advogado bom para ele e ele conseguiu sair da cadeia. Graças a Deus tá tudo bem. Ó, vocês viram, né? Eu avisei das cortinas de fumaça. Eu avisei que ia ter... Eu vou explicar direitinho essa história. Aí eu gravei o vídeo, postei o vídeo. Aí tava aqui fechando o escritório para ir embora, foi só da última checada, São Paulo anuncia o patrocínio de 1 bilhão, isso aqui. Falei, caramba. Por quê? Agora, de hoje, terça, agora, esse vídeo que você tá vendo, eu tô postando às 8 da noite, mas desde as 7 horas tá tendo a reunião do conselho lá para aprovar o balanço de 2024. Vou falar sobre isso, tá tendo hoje. Hoje os conselheiros vão aprovar. Vão aprovar, porque é tudo do parceiro do Casares. Então eles vão aprovar o balanço, aquele balanço com déficit monstruoso e com a dívida de 1 bilhão. Então, lógico que eles iam divulgar, ele deixou para divulgar ontem exatamente aquilo que eu falei para vocês. Mas a gente vai falar sobre isso. Lembrando, estamos nos dois canais, Barolo Vídeos e Barolo Jogos, quando a gente chegar 170 mil no Barolo Vídeos ou 547 mil no Barolo Vídeos ou 170 mil no Barolo Jogos, camisa do Beraldo, bonezinho da KTO vai de presente para você. O bonezinho tá torto. Vai de presente para você, para o inscrito do canal, que participa, que sempre está aqui com a gente. É um presente da minha coleção, camisa nova, quer dizer, não está zerada, mas acho que foi usada 2 vezes ou 1 vez no máximo. Super bem cuidada, da minha coleção. Então se inscreva aí no canal, dê essa força para nós, pro pessoal da mídia alternativa, tá? E o Sub-20 ontem, vocês viram o Sub-20? O Sub-20 a gente começou a fazer o QG Tricolor um pouco antes. O jogo começou às 8, eu gravei o vídeo, postei e fui assistir. São Paulo tomou 2-0 do Corinthians, lá em Cotia, 2-0 no primeiro tempo. Aí o tal do Barcelos, o treinador, ele fez o seguinte. O São Paulo jogou bem o primeiro tempo. O Corinthians deu 2 chutes no gol, fez 2 golaços, por sinal. O primeiro foi um golaço. Ele tirou 3 jogadores, de novo, ele fez a mesma coisa. Ele tirou 3 jogadores que não estavam jogando nada no primeiro tempo, não teve medo de melindrar, tirou os 3 jogadores
E o São Paulo virou o jogo para 3-2. Fez 3-1, 3-2. O menino lá, o Mike, fez o gol de pênalti lateral. E o São Paulo ganhou de 3-2 do Corinthians. E olha só que curioso. Olha como esse time do Barcelos, como ele mexe no intervalo e dá resultado. Foi assim ontem, foi assim na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que o São Paulo estava perdendo, também virou o jogo, e ontem e na final da Copinha, que estava perdendo de 2-0 no primeiro tempo, virou. Então, além de ter o técnico ali trabalhando, atuando, tem a questão da força mental dos moleques, né? Que estavam perdendo e conseguiram virar o jogo. Agora, o São Paulo chegou a 8 pontos, aí tá nas primeiras posições ali, volta a jogar na semana que vem, no dia 16, 3 da tarde, lá no Engenhão, no Newton Santos, contra o Botafogo, também pelo Campeonato Brasileiro, tá? Você sabe que a gente falou ontem do Lucas e do Oscar, né? Um tá em tratamento, o outro não joga há quase um mês. E a gente tá. E vocês comentaram no vídeo de pós-jogo contra o Atlético. Não, Barão, a defesa tá boa e tal, mas o ataque não faz gol. Vocês sabiam? Olha só esse número que impressionante. Até falei no QG ontem. O São Paulo fez 21 gols na temporada 2025. Oscar e Lucas participaram de 10 gols. Quase metade dos gols que o São Paulo fez, o Lucas e o Oscar tiveram participação. Quase metade olha que impressionante isso. Por isso que a gente não faz gol quando eles não estão jogando, né? E é uma proporção, para mim, uma proporção absurda. E aí eu fiquei pensando nisso, por isso que eu até deixei na capa. Lembra que quando o São Paulo contratou o Oscar, a gente fez vários vídeos aqui e vocês comentaram também, os amigos comentaram falando, Barolo, como que o Zuba vai usar o time agora? O quarteto. A gente ficou empolgado. Eu fiquei empolgado com o quarteto, porque tinha, né? Eu lembro de um vídeo, mais de um vídeo, a gente discutindo, será que ele vai pôr o Caleri? Será que o Luciano vai jogar junto com o Caleri? Vai o Oscar? Vai? E muitos de vocês falaram, Barolo, não dá pra jogar os 4. Aí os 4 jogaram contra o Corinthians, aquele segundo tempo lá que o São Paulo destruiu, que o Lucas fez gol, participou, o Oscar fez gol, participou. E aí o quarteto esfarelou, acabou, não tem mais quarteto. O Lucas machucou, não joga mais de um mês, o Oscar tá machucado, o Luciano tem jogo que nem é titular, e o Caleri tá vivendo a pior fase dele com a camisa do São Paulo desde o meio do ano passado, que o Caleri tá mal, e o quarteto simplesmente se desintegrou. A gente eu pelo menos tinha uma esperança desse meio campo para frente, que o São Paulo, eu lembro exatamente, eu falando num vídeo, cara, do meio de campo para frente, com esses jogadores, com esse quarteto, o São Paulo não fica atrás de nenhum elenco do futebol brasileiro. Quando você vê como é que são as coisas, o quarteto foi se esfarelando, e eu, sinceramente, não vejo mais a possibilidade de jogar os 4 juntos. Eu não vejo mais a possibilidade. Até porque vai ser muito difícil, a partir de agora, você ter todo mundo à disposição. Porque é o seguinte, amanhã, 3 da tarde, já tem o sorteio da Copa do Brasil. Então, daqui a pouco tem Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, amanhã vai ser na sede da CBF, 3 da tarde, vão ser definidos os 16 confrontos da próxima fase. Olha os potes. Pote 1, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Inter de Porto Alegre, Red Bull Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Atlético Paranaense. É isso? É. Aí no pote 2, Ceará, CRB, Brusque, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Maringá, Novo Horizontino, Criciúma, Botafogo da Paraíba, Operário, Retrô de Pernambuco, o Capital do Distrito Federal, Maracanã do Ceará, Vila Nova de Goiás e o CSA. Então, eu acho, voltando a falar do quarteto, eu acho que dificilmente o quarteto vai jogar. Mas o que eu gostaria de ver é o quarteto pronto para jogar, como opção para jogar para o Zubeldia, né? Os caras à disposição ali, o Oscar, o Lucas, o Caleri recupera. Eu tenho muita esperança no Caleri, que ele vai recuperar a boa fase. Eu acho, inclusive, nesse momento, para isso acontecer mais rápido, vê se você concorda comigo, ó. Eu acho que para isso acontecer, o Caleri está numa péssima fase. Não é de hoje, está numa péssima fase. Só que aquilo que a gente falou, o Caleri para mim tem crédito, né? Porque ele já fez. Eu lembro do primeiro gol dele na final da Copa do Brasil, que ele devia em partida decisiva, ele fez, encaminhou o título da Copa do Brasil. O Caleri, ele nunca se esconde, ele não é omisso, ele se incomoda com derrota, com fase ruim, mas está numa fase péssima. Então, eu falei, comentei até no QG com o Drex e com o Jova ontem, preserva o cara. Não é nem questão de ruim, né? Preserva o cara. Deixa ele ficar 2, 3 jogos fora ali no banco. Não põe ele, nem relaciona.
Deixa ele descansar um pouco, a cabeça, esfriar e tal, porque eu acho que ele já mostrou que ele tem capacidade. Então, mas eu tô voltando a falar do quarteto, a gente está num momento muito complicado. Eu acredito na volta do bom futebol do Caleri, torço desesperadamente para isso, porque ele é um jogador um dos mais importantes do time, né? E olha só, gente, a Conmebol puniu um tal de Pablo Capellini, do Alianza Lima, por ato de xenofobia no jogo contra o Boca, lá que eles eliminaram o Boca na Bombonera, né? O cara foi suspenso por 4 meses, a gente não sabe ainda se ele vai jogar contra o São Paulo. Segundo a imprensa lá do Peru, ele chamou um torcedor do Boca de boliviano. Não sei o que isso, né? Uma ofensa, né? Mas, e essa suspensão vale só para os torneios feitos pela Conmebol. Então, punido. A Conmebol, que não pune ninguém, né? Quando não acontece nada com ninguém, puniu o jogador lá. E segundo esse Capellini, ele desrespeitou o artigo 15.1 do Código Disciplinar da Conmebol. Esse código proíbe qualquer atitude que menospreze, discrimine ou atente contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas por motivos de cor de pele, raça, religião, origem étnica, gênero ou orientação sexual. Racismo pode, racismo não, né? Os torcedores podem, o jogador foi punido, não deve jogar contra o São Paulo, tal do. Pô, mas deve ter alguma coisa, chamou o torcedor de boliviano, mas tá punido. Então não sei se vai jogar contra o São Paulo, mas tá punido, 4 meses. Boa notícia, amigos, o Luiz Gustavo teve alta, só que é o seguinte, não pensa que ele já vai voltar a treinar não, o Luiz Gustavo teve alta, tá em casa, vai ficar pelo menos 10 dias em repouso absoluto e a partir daí vão ver o que vão fazer com ele. Aí eu fui ver as matérias, as reportagens, para explicar o que é o tal do tromboembolismo pulmonar, que é quando há uma obstrução de uma artéria do pulmão. Olha isso, gente. É basicamente um coágulo de sangue no pulmão. Mas olha que coisa isso aqui, ó. Segundo um cardiologista chamado Felipe Sakabi, o que aconteceu? Provavelmente por excesso de viagens. Porque o excesso de viagens é um grande risco para surgir a embolia pulmonar, de viagens já aéreas, né? Aí o principal é diagnosticar cedo, como ele foi diagnosticado. E olha só, a trombose no pulmão, ela se origina dos membros inferiores. Geralmente, esse coágulo é feito na perna, mais precisamente na região da panturrilha. E aí sobe para o pulmão. Olha que louco, eu não sabia disso. Não sei nada, mas isso aí eu não sabia. Que começa na panturrilha, e aí entra na circulação sanguínea e vai parar na artéria do pulmão. E aí, recuperação, segundo esses especialistas, 3 meses no mínimo e pode chegar até 6 meses essa recuperação. E aí, por que acontece? Por que não pode jogar? Você pode ter risco de sangramento e aí o sangramento não para. Os traumas internos, pancadas, hemorragia, o cara não sara. Então ele vai ter o acompanhamento aí de profissionais 100% do tempo. Eu já perdi a esperança do Luiz Gustavo jogar esse ano. Para mim não joga mais esse ano. Mas agora o principal é cuidar da saúde, cuidar né? Que a situação, pelo amor de Deus, é dificílima, complicadíssima. Mas está em casa, pelo menos isso. Pessoal, olha só, a Golcase está com uma promoção super bacana de copos, tá? Os copos do seu time. Além das promoções nas capinhas, tem copo do seu time por menos de R$80. Ainda você usa o desconto, clicando lá no link, do primeiro link da descrição. Vários produtos, olha os copos ali, tá vendo? Copo branco, copo preto. Dá uma conferida lá, baixou o preço, eles estão com uma promoção super agressiva, no bom sentido, nos copos, então confere lá. Esses copos são sensacionais. Gente, eu falo dos produtos da Golcase porque eles são espetaculares. Quer ver? Pra você não falar que eu tô mentindo, é que não dá pra você saber, né? Mas também, né, Barolo? Claro que os caras não vão saber, né? Mas olha só, eu coloquei, agora são 6h17. Eu coloquei água nessa garrafinha aqui às 1h30 da tarde. Foi quando eu cheguei aqui no escritório. Até agora tá gelada. Falando sério, até agora tá gelada. É sensacional. Para mim é o melhor, porque tem vários tipos desse tipo de garrafa, né, que mantém a bebida e tal. Para mim a da Golcase é a melhor disparado. Então confere lá os produtos. Se você quiser um copo do seu time, você tem lá e com preço mais barato. Amigos, vamos lá, falar do patrocinador lá de 1 bilhão e também dessa reunião do balanço para aprovar o balanço. São Paulo divulgou ontem, e eu falei ontem de cortina de fumaça, né? Cortina de fumaça, na verdade, não é necessariamente que é uma mentira, né? Porque a gente já viu as cortinas de fumaça mentirosas. O São Paulo perdia um clássico no domingo, na segunda-feira surgia aí os mesmos que divulgavam sempre,
que o São Paulo ia trazer o Mbappé, lembra disso? Do Messi, ia trazer o Cristiano. Estou falando assim, nomes pesadíssimos do futebol. Porque o que é cortina de fumaça? Pode até ser verdade. O Rames Rodrigues foi verdade, foi uma cortina de fumaça. O São Paulo tinha perdido um clássico. O que é a cortina de fumaça? Isso existe no futebol desde que a bola é redonda no futebol. É para tirar o foco. É uma notícia que você joga para tirar o foco do que realmente importa. Então pode até ser verdade, como o fato da renovação do contrato da patrocinadora Master do São Paulo, é verdade, não é mentira. Só que quando você lança uma notícia dessa no dia na véspera da reunião que vai aprovar o balanço que tem o maior déficit da história do clube, você entra nas redes sociais, a torcida está lá comemorando o patrocínio de 1 bilhão, que também não é de 1 bilhão, né, gente? O Tony lá deu uma entrevista e falou que ele não pode falar de valores e tal, mas é um grande patrocinador, não sei o quê. E ótimo, tomara que seja, torço muito para que seja, porque ele mesmo admitiu que o patrocinador Master pagou defasado para o São Paulo. Essa oferta que eles fizeram anteriormente era defasada, porque o mercado de bets cresceu muito. Então ele mesmo admitiu que estava ganhando pouco. O São Paulo era o 7, é o 7º, 8º, atrás do Botafogo, do Vasco, do Santos, de patrocinador Master. Só que aí ainda tem. Aí ele falou que a patrocinadora Master vai usar o CT vai chamar Super CT. E eu fiquei pensando, o CT não é do São Paulo, aí vai vender os naming rights do CT? Não sei. E aí vai atrelar. Vão ficar de olho no mercado de bets para receber novas propostas, não sei o quê. Eu não sei, sinceramente eu fico... Sabe o que é? Eu vou falar a minha impressão. Como nada no São Paulo é transparente, a gente nunca sabe o que acontece. Então eu sempre vejo isso sempre fico com o pé atrás. Por exemplo, a história do Grego. Vocês ouviram semana passada que o Grego quer comprar o São Paulo? Não é só a base, quer comprar o São Paulo? E aí você fala, como assim comprar o São Paulo? O Casares está falando aí que não vai virar SAF, e agora vai comprar o São Paulo, porque falaram que aí vende para uma SAF, aí o Casares fica como CEO. Né? Eu tenho muito medo. E outra coisa, gente, o problema a gente já viu por essa reunião aí, por esse balanço, né? Que aliás os conselheiros vão faltar hoje, existe uma expectativa de muita ausência lá, porque você votar não aprovando é um sinal que você está contra o Casares e ninguém quer ficar contra ele. Então um monte de conselheiro vai abrir mão de votar, de aprovar ou não, né? Então, o que acontece? Esse balanço que mostra uma maior arrecadação da história do São Paulo, né? O São Paulo teve a maior arrecadação da história, mostra o maior déficit da história também. Isso mostra o quê? Para mim, mostra claramente. O problema não é arrecadar o dinheiro. O problema é o que é feito com o dinheiro. Esse que é o problema. Se você tem recorde de arrecadação e tem uma dívida aumentando e um recorde de déficit, você está administrando mal o dinheiro. Não precisa ser muito gênio para perceber isso, né? Eu que não sou nada gênio, ainda mais falando de número. Mas isso é meio óbvio, né? Então o problema não é ter um patrocinador de 1 bilhão. Você pode ter um patrocinador de 5 bilhões. Se você arrecadar 5 bilhões de patrocínio e tiver um déficit de 6, porque jogou dinheiro fora, com contrato de jogador cabeça de bagre, com um monte de problema aí. Se você fizer isso, não adianta absolutamente nada ter patrocínio alto. Então, amanhã eu conto para vocês como é que foi essa reunião. Eu tenho uns amigos que estão nessa reunião, que são conselheiros. Conselheiros, tem conselheiro também, mas tem gente que vive o ambiente do São Paulo que me passa umas informações. E amanhã eu conto, eles que me passaram essa informação que hoje vai ter muita ausência. Mas amanhã eu conto para vocês como foi. Vai ser aprovado, mas amanhã a gente vem com os números. Não vou fazer aquele vídeo chato de número, né? Mas eu passo as informações para você. E sobre o patrocínio, tomara que seja mesmo, que equilibre com os nossos grandes rivais, porque o São Paulo tem camisa, tem história, tem tudo isso, né? Meus amigos queridos, voltamos amanhã então. Hoje eu tô com a outra camisa do Milan. Aliás, amanhã vou gravar o vídeo com uma camisa do Cascavel, que é do Paraná, que eu ganhei de um inscrito, que mandou para mim, chegou hoje aqui. Uma de futebol de salão e outra do futebol. E aí eu vou mostrar para vocês os... Olha, posso mostrar já? Você não... Porque tem gente que não gosta que eu mostre os bastidores aqui, mas eu tô montando o escritório, né? Ontem no QG Tricolor, um amigo falou, Barolo, você não tá fazendo mais no seu estúdio lá, no cenário que ia cair tudo em cima de você? Não estou fazendo. Estou aqui no escritório. Deixa eu mostrar para vocês só rapidinho, porque assim, eu tô organizando ainda, vou colocar umas prateleiras e tal, mas olha só, pra você, não sei se vai dar para ver direitinho. Olha aqui, ó, como eu gosto pra caramba de camisa de futebol, ó. Aqui é a televisão, né? Aqui ficam as camisas penduradas aqui, ó. Aí aqui mais camisa pendurada, tá vendo? Ó as bolas ali embaixo. Dá pra ver as bolas ali, ó? Tá vendo um monte de bola ali? Não dá pra ver.
A bola. E aqui, ó, eu vou... Tem aqui que eu vou colocar as prateleiras aqui em cima. Então eu ainda estou organizando. Mas o Milton Trajano, lá, o cartunista que faz um trabalho genial, ele me deu uma dica e falou assim, Barolo, não coloca nada no fundo do seu cenário, porque o seu cenário está bonito com a janela aberta aí atrás. Deixa limpo, o seu cenário está bacana e tal. E eu estou pensando em deixar desse jeito. Mas só quis mostrar para vocês aqui. Quiser mandar camisa para mim, mande, porque eu gosto de usar e eu gravo vídeo usando a camisa, tá bom? Ó, fiquem com Deus, uma ótima noite. Deixa aí o like de 3 dedos, se inscreva no canal pra gente presentear você com a camisa. Agora a câmera ficou toda torta, mas depois eu arrumo. Obrigado, tá, gente? Obrigado mais uma vez. E cuidado, hein? Senão o caçador de bochecha vermelha vai te pegar. Forte abraço, tchau.